Impeachment. Sou contra. Assista o vídeo até o final e entenda por quê. Numa democracia, o normal é que um presidente, um deputado, quem ocupa cargo eletivo, é eleito, conclui seu mandato, candidata à reeleição, se vencer, continua, se perder, sai fora. Essa é a normalidade. O impeachment existe? Existe, porque existem crimes, existem falhas que não permite que um governante mantenha-se no cargo. Esse dispositivo ele é necessário para a garantia do funcionamento de um país. É necessário. Mas é um remédio com muita contraindicação, que é para ser usado em casos extremos. Eu diria que seria tipo morfina. Ninguém se toma morfina por uma dor de cabeça, por mais forte que ela seja. Né? A dor, por mais forte que seja, você tenta sempre o último, né? Que eu saiba, é a tal da morfina no final, ali para aliviar a dor, quando ela já não tem mais condições. Acabou. Você não tem mais solução, então você aplica. O caso do impeachment, eu penso que seja isso. E é claro, bom, essa fala aqui, ela desagrada petistas e bolsonaristas, desagrada todo mundo. Por quê? Porque nós tivemos o impeachment da presidente Dilma. Os petistas dizem que foi golpe. Eles dizem que foi golpe e agora pedem impeachment do Bolsonaro. Aí você não entende, né? Se lá foi golpe, agora eles querem dar golpe também? É uma pergunta, né? Bom, os bolsonaristas pediram impeachment da Dilma e baseado num crime de responsabilidade. Bom, crime de responsabilidade contra o nosso presidente não falta. Então também teria que se explicar o porquê, né, que não deveria existir o processo de impeachment. Porque se dizer que ele tem popularidade, se dizer que ele está fazendo um bom trabalho, o processo será fracassado, né? Então não precisa ter esse medo, não. Tá? Então não entendo nenhum dos lados aí agora nesse caso. Eu fui contra o impeachment da presidente Dilma e sou contra o de Bolsonaro também, né? Então parece-me, no meu caso, que haja sim aí uma coerência, né? Foi contra lá, sou contra agora, né? E por quê? Pelos motivos que eu já citei, porque é uma ruptura com a normalidade democrática. Se você observar, se você fizer uma pesquisa no Google ou qualquer outra fonte, e você procurar os países mais pobres do mundo, ali a lista de países mais pobres, tipo Sudão do Sul, você... Primeira constatação sua que você vai ter. Ou eles são ditaduras, ou na grande maioria, quase os que não são ditadura, praticamente todos os presidentes não chegam a concluir o mandato. Então, fica assim, ou é ditadura, ou é uma crise política permanente. Então nós estamos passando por uma crise política, nós precisamos vencer essa crise política. Essa crise política, ela não será vencida com impeachment, né? Ela será vencida, pelo contrário, com o voto. Se você é contra o presidente, você não gosta do trabalho do presidente, assim como eu não gosto atualmente, por que eu digo atualmente? Porque eu posso mudar de ideia. Sim, nada impede que o presidente melhore, que ele mude a postura e que faça um bom trabalho, né? Tem gente que já disse que ele já faz um bom trabalho, que a única bobagem que ele faz é quando ele fala. Isto é, se ele está calado, tá tudo certo porque ele faz tudo certo. Faz tudo certo e fala bobagem.
Eu não concordo com isso, não. Porque a fala tem peso. A fala também faz parte, né? Então, se você analisar os motivos aí, as dificuldades que nós possivelmente teremos nas exportações, é tudo fruto das falas do presidente, né? O caos da pandemia são as declarações do presidente, não são as ações. Mas tem efeito. Portanto, você tem que avaliar também o que ele fala, né? As declarações têm peso, né? Ele tem seguidores, pessoas que seguem ele. Portanto, a melhor maneira de livrarmos de Bolsonaro é conseguirmos, em primeiro lugar, um candidato e, segundo, fazermos uma campanha para que esse candidato seja eleito. Aí ele seria tirado no voto. Essa é a maneira. E se não conseguirmos? Nós não conseguirmos, nós vamos ter que ficar com ele mesmo. Né? Foi isso que o povo decidiu, é assim que o povo quis. Fica desse jeito. É no voto que nós deveríamos resolver essa questão. Não através do impeachment. Bom, se o presidente comete, está cometendo crimes, eu não sei. Isso daí tem que se ver com a justiça a seu tempo, tá? Agora, pedir impeachment eu considero um grande erro. Não se pode, não imagina. Porque daqui a pouco vira moda. Entra um presidente, nós, como população, criamos uma expectativa, ele não corresponde a essa expectativa, ou ele não promete o que cumpre, o que acontece com praticamente todos os políticos. Aí a solução é pedir impeachment, gente. Daí nós seremos como esses países da África que eu citei, que são os mais pobres do mundo. Agora a gente vai ter nenhum presidente concluindo o mandato. Vejam que nós não temos nem meio século de democracia. E já tiramos do cargo 2 presidentes nesse curto espaço de tempo. Tá? Por que curto espaço de tempo? Porque se você levar como um momento histórico, aí 35, 40 anos é muito pouco tempo. Tá? Porque eu digo para vocês que a democracia no Brasil, ela começou após a Constituição de 1988. Tá? No meu modo de pensar, nós nunca tivemos democracia. Foi a primeira vez. Nós a experienciamos a partir de 88, com a promulgação da Constituinte, da nossa Constituição. As anteriores, no meu ponto de vista, não eram democráticas. Essa sim, e ainda precisa ser aprimorada. Tem coisas ali que precisa mudar. Mas mudar no sentido de modernizar, no sentido de tornar-se mais democrática. E não no sentido reacionário, de voltarmos ao passado. Que é exatamente o que se propõe por aí. Né? Que não há aqui uma proposta de evolução na Constituição. Não há. Então nós precisamos dessa evolução. Né? Evolução no sentido de você ir para frente. Evolução no bom sentido. Né? Evolução para você aglutinar as pessoas. Evolução no sentido de que nós vamos conceder mais direitos. E deveres? Não. Tem deveres também, a gente também tem obrigações, mas concedermos mais direitos. Né? Então, nós precisamos mudar. O que eu considero que seria interessante a gente mudar, ou criar lei. A Constituição é muito difícil de mudar, mas pelo menos criar lei seria responsabilizar pessoas que atentam contra a democracia. Porque um dos motivos que pedem o impeachment também é o fato do presidente ele sempre atentar contra a democracia. Como, por exemplo, pôr em xeque a lisura do processo eleitoral sem ter nenhuma prova. Né? Digo sem ter nenhuma prova, porque ele ainda não apresentou. Bom, se ele apresentar, aí está perdido.
Aí é o fim da picada, né? Complica. Mas ele não tem essas provas, acredito eu. Tomara que não. E ele foi intimado a apresentá-las. Isso seria, sim, uma ruptura com a democracia, como tentaram nos Estados Unidos, e ele já disse que, já adiantou que poderemos ter coisa pior aqui no nosso país. Muitas pessoas baseiam o pedido de impeachment nessas declarações. Agora, vamos ser sinceros, o impeachment não resolve essa questão. Pelo contrário, eu acho que ele se agrava mais. Essa questão a gente poderia resolver com a mudança na legislação. Seria criar leis mais severas que punam pessoas que atentam contra a democracia. Um ato desse, por exemplo, tinha que ser responsabilizado. Você simplesmente põe em xeque a lisura do processo eleitoral sem ter nenhuma prova ali, a pessoa deveria arcar com a responsabilidade, deveria haver ali uma punição para que, aventando-se a essa possibilidade sem provas, né, que a pessoa tivesse ali digamos, uma punição. Porque isso é garantir a democracia. É isso que nós precisamos. Então, para finalizar, eu digo, para garantir a democracia, nós precisamos, em primeiro lugar, né, de que o processo eleitoral ele continue dentro da lei como está previsto na lei. E gostando ou não do presidente, nós temos que ficar com ele até, no mínimo, até 2022. Aí, se conseguirmos, quem é contra, quem acha que ele não faz um bom trabalho, se conseguir tirá-lo, ótimo, se não, fica. Afinal de contas, sejamos justos, o pessoal aí aguentou 13 anos do PT, né? Sofrendo todas aquelas pressões, etc e tal, aguentaram o PSDB, enfim, tentaram pedir impeachment do FHC, do Lula também, mas não conseguiram. Eu acredito que esse processo de impeachment no Brasil também ele deveria ser não ser uma coisa tão simples. Qualquer um pode pedir impeachment ali por pouca coisa, por bobeira. Eu penso que isso atrapalha a nossa democracia. Por isso eu sou contra o impeachment, ok? Forte abraço a todos aí, pessoal. Se inscreve no canal, ativa as notificações, aquele like no vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.